Vamos lá, senhores, vamos continuar aqui o nosso curso, após vocês terem assistido esse vídeo aí de primeiros socorros. Vamos dar continuidade para o fechamento do nosso curso. Vamos trabalhar agora os riscos ambientais, tá? As suas formas de exposição. Vamos identificar os riscos, né? Os riscos físicos, ergonômicos, biológicos. Vamos trabalhar suas classificações e iremos também trabalhar os pontos mais relevantes desses riscos ambientais. Primeiramente, precisamos entender o que é o risco ambiental. Né? O que são os riscos ambientais? Os riscos ambientais, ele nada mais é do que os agentes presentes, né, nos ambientes de trabalho, capazes de afetar, né, o trabalhador de curto, médio ou longo prazo, provocando assim acidentes, né, ou lesões imediatas ou doenças chamadas de doenças profissionais do trabalho, que se equiparam a acidente do trabalho. Não sei se vocês se recordam, lá na lei 8213, no artigo 21, eu trouxe um slide aí falando sobre os acidentes, né, os incidentes, né, que se equiparam a acidentes do trabalho. Então, esse aí também é um outro fator, né, que se equipara a acidente do trabalho. Então, vamos estar dando uma olhada aqui no nosso slide. Vamos dar uma lida aqui no nosso slide, que aí eu trouxe aqui de forma bem mais detalhada. Deixa eu só acionar a caneta aqui. Não sei se vai funcionar. Riscos ambientais. O exercício da atividade laboral. O exercício da atividade laboral pode expor o trabalhador a risco. Risco é ou são fatores que podem causar danos ou lesões nos trabalhadores. Os danos ou lesões podem ser temporárias, permanentes, reversíveis ou irreversíveis. O tempo de exposição, a concentração do agente, a forma de penetração do agente, a disposição do trabalhador ao agente e aos meios utilizados no controle ou eliminação irão determinar, por exemplo, o aparecimento de uma doença laboral. Então, senhores, vamos estar trabalhando agora essas classificações passo a passo para que possamos entender quando estivermos diante de determinado risco, podermos fazer essa identificação, tá? E saber esse risco que estaremos expostos. Então, os riscos ambientais, eles são classificados como os riscos físicos, riscos químicos. Aqui do seu lado esquerdo, nós temos as pontuações aqui, que já colocou já de acordo a definição, né, e a classificação das suas cores. Né? O risco físico ele é representado pela cor verde, o risco químico ele é representado pela cor vermelha, tá? Os riscos biológicos é representado pela cor marrom. Os riscos ergonômicos eles são representados pela cor amarela e o risco azul, risco de acidente. Continuando, senhores, vamos trabalhar aqui os nossos riscos físicos. Vamos identificar cada um deles aqui. Vamos falar um pouquinho desses riscos físicos, dar uma pincelada aqui que eu acredito que a maioria já conhece. Então vamos dar só umas pinceladinhas para a gente fazer a nossa conclusão do nosso curso, ok? Então o que são os riscos físicos? São os riscos com efeito físico sobre os trabalhadores, com energia na forma de comprimento de onda, diferenças de temperatura e a umidade do ambiente. Então, agentes físicos, ruído. Então, ruído, o que é o ruído? Ruído é uma onda provocada normalmente por equipamentos, né? E como é que são medidas e como é identificado esse ruído? Para quem já deu uma olhadinha na NR15, que fala lá do nível de ruído e a máxima exposição diária permitida. Lá fala da quantidade de decibéis
e a quantidade de horas que essa pessoa pode, né, diária que essa pessoa pode trabalhar. A tabela lá na NR15, ela começa falando do nível de tolerância de 85 decibéis, que é para que o trabalhador possa, o seu tempo de exposição fica em 8 horas, né? É o trabalho que a pessoa pode exercer ali ao longo do dia, numa altura de 85 decibéis. Quando tem um nível já de 90 decibéis, já reduz a metade. Quando está 90 decibéis, o tempo de exposição que essa pessoa pode ficar no máximo é 4 horas. Ah, Danilo, mas essa tabela vai até quanto? Qual é o nível máximo de ruído que a tabela NR15, né, nos apresenta? É 115 decibéis, que o tempo de exposição máxima que a pessoa pode ficar é 8 horas. Claro que ela vai de 85, aí tem 85, 86, 87, aí 90 até 115. E a cada quantidade de decibéis aferido no local, o tempo de exposição de horas, né, que o trabalhador pode ficar é reduzido. Então, 85 decibéis, 8 horas. 95 decibéis, 4 horas. E 115 decibéis, no máximo que a pessoa pode ficar exposto é 8 minutos. Vibração. Aqui na parte da vibração nós temos duas vibrações, né? Que é a vibração localizada e uma vibração generalizada. Onde eu posso identificar, Danilo, essa vibração localizada? Você pode encontrar, por exemplo, em ferramentas manuais. Quem dos senhores conhece o famoso martelete? A maioria deve conhecer. Então, estamos diante de uma vibração localizada. Ah, Danilo, então me fala aí da generalizada, que eu não estou conseguindo aqui identificar. A generalizada, nós temos pessoas que trabalham como motorista, pessoas que trabalham em empilhadeiras, pessoas que trabalham em tratores. O cara fica chacoalhando todinho. Essa é uma vibração generalizada. Ah, Danilo, mas eu não estou conseguindo identificar um risco que possa gerar nessa vibração. Me fale um que possa acontecer. Lesão na coluna vertebral, dores lombares, tem várias, tá, senhores? Às vezes a gente imagina assim, pô, mas vibração, acontece, né? Então, estamos diante de um risco que pode afetar a saúde e a segurança do trabalhador. E aqui nós temos na terceira aqui radiações ionizantes. Esse grupo aqui também, senhores, ele se divide em dois, né? É a radiação ionizante e a radiação não ionizante. Danilo, então me tira a dúvida aí, cara, que eu não estou entendendo bem que radiações são essas. A radiação ionizante é aquelas em operações com raio-x. Não sei se vocês já viram alguém falar nessas operações, aquele pessoal que trabalha com raio-x, essa é a exposição de radiação ionizantes, que é radioterapia, né? O pessoal que trabalha com esse tipo de serviço é que está exposto às radiações ionizantes. E o que é, meu amigo, essa não ionizante? Essa aqui já é proveniente de operação com fornos, com solda acetilena, né? Radiações ultravioleta provocada por laser, micro-ondas. Essa aqui é a radiação não ionizante. E o frio, Danilo? Me fala do frio, cara. Onde é que a gente vai encontrar o frio? É muito comum. Por exemplo, aqui hoje, onde é RCS, no contrato do Distrito Federal, que trabalhamos no data center, tem local onde tem os pancóis que a temperatura é muito baixa, né? Tem muitos quadros elétricos, tem muitos UPS que elas têm que fazer a refrigeração, então fica muito frio. Inclusive, ó, a jaqueta aqui da empresa. É muito frio e o cara tem que estar usando a jaqueta, né? Para reduzir essa friagem aí absorvida pelo organismo. Danilo, me fale do calor, cara. Onde é que vai ter esse calor? Tem muitos serviços, tem pessoal que trabalha com caldeiras, né? Carvoaria, né? Tem muitos locais aí de exposição ao calor. E pressões anormais? Pressões anormais, nós também podemos distinguir aqui duas pressões anormal, que é a pressão baixa
né, e a alta pressão. A pressão baixa, né, ela quase não é tão presenciada assim. No Brasil, é muito difícil ter serviço envolvendo a baixa pressão. Mas a alta pressão tem muito serviço. Né? Vocês já se perguntaram nessas construções dessas pontes, né? Como é que é feito esse trabalho? Imagine como é que aquele concreto chegou lá embaixo. Tem algumas execuções de serviço, né, que é feito sobre ar comprimido, né, aqueles caixões onde realizam aquelas atividades em profundidades, é onde a pessoa é submetida a essas altas pressões. E umidade, meu jovem, me fala a umidade. A umidade também tem vários locais, tá? Locais aonde tem presença de muita água, né? Lugares encharcados. Ah, Danilo, então aqui agora é o momento que eu peço, eu posso exercer o meu direito de recusa, porque o chefe está fazendo eu lavar o chão lá e tal, tá molhado e tal. Então quer dizer que aqui eu já tenho direito de recusa? Não, meu amigo. Tem que ser algo que prejudique a sua saúde, tem que ser algo que possa afetar de alguma forma. Por exemplo, o ruído. O ruído, quando a gente tratou do nível de ruído de 85 decibéis, que o trabalhador pode ficar por 8 horas, ou então a 90 decibéis, que o trabalhador pode ficar 4 horas, é, existe equipamentos de proteção individual onde essa minimização é feita, né? Você utiliza um protetor auricular, né? Tem o próprio ambiente que é acústico, né? Que faz a redução a redução de ruído no ambiente, né? Então, para vibração, os equipamentos mais modernos, né? Para radiação também tem os seus equipamentos, tem o avental, enfim, tem vários equipamentos para estar minimizando esses riscos ambientais. Imagine que se diante de presente de cada equipamento, de cada risco desse, não tivesse um equipamento de proteção, né? Mais para frente vamos estar trabalhando o risco químico, que é o risco mais vulnerável, né? Assim, para o ser humano, para o trabalhador, que é mais difícil você fazer o controle de risco, né? Mesmo que você utilize todos os equipamentos, aí tem que ter a preocupação com a via respiratória, com a cutânea, né? Com os olhos. Então, o ponto de contaminação é maior, né? Então, vamos estar trabalhando mais para frente aí e o risco químico, o biológico, e vamos estar tratando cada ponto, ok? Vamos continuar aí, apertem os cintos e vamos para o próximo. Vamos dando continuação aqui. Riscos químicos são os riscos com efeito de contaminação sobre os trabalhadores, com absorção pelas vias aéreas, pela ingestão na forma de poeira orgânica, madeira, grão de soja, e inorgânica, lixamento de ferro, mármore, gases, escapamentos de carro, solda, fumos metálicos, soldagem e químicos, produtos de limpeza concentrados. O órgão alvo para os riscos químicos é o pulmão, seguido do sistema nervoso central, o fígado e os rins. Então vamos trabalhar eles aqui agora, senhores, de forma detalhada, né? Quem são esses riscos químicos conforme a tabela. A tabela vai ser exposta mais para frente, tá? Eu vou mostrar para os senhores a classificação de acordo com a norma regulamentadora NR9. Então vamos continuar aqui, senhores. Vamos adentrar mais um pouquinho nos riscos químicos. Vamos estudar aqui as nossas classificações. Então, os riscos químicos encontrados no ambiente de trabalho são encontrados de três formas, né? Na forma sólida, líquida e gasosa, né? E então vamos trabalhar aqui esses componentes, esses itens aqui, e vamos descrevendo aqui ao longo das suas classificações os exemplos de cada um. Então, poeira. O que são as poeiras? Poeira
elas são partículas sólidas geradas mecanicamente por ruptura de partículas maiores. Então, temos três exemplos de poeira, né, que é a poeira mineral, poeira vegetal e a poeira alcalina. Então, exemplos de poeira mineral. Temos a sílica, o abesto e o carvão mineral. O exemplo da poeira vegetal, nós temos o algodão, o bagaço de cana e poeiras alcalinas, nós temos o exemplo do calcário. Também nós temos aqui as névoas. Névoas são partículas líquidas resultantes de condensação de vapores ou dispersão mecânica de líquidos. E o exemplo aqui das névoas, nós temos névoas resultantes de processo de pintura. Né? Os gases. Os gases estado natural das substâncias nas condições usuais de temperatura e pressão. O exemplo aqui é o GLP, que é o gás de cozinha, o hidrogênio, ácido nítrico, butano e ozono. Então, nós temos esses exemplos aí de gases. E também temos aqui, senhores, os vapores, que são dispersões de moléculas no ar que podem condensar-se para formar líquidos ou sólidos normais de temperatura e pressão. O exemplo aqui é a nafta, a naftalina, a gasolina, né? São exemplos de vapores. E é bem interessante, senhores, que aqui nós temos nas névoas, nos vapores, né? Névoas, vapores e gases, ele também tem mais três classificações, né? Que são os irritantes, os asfixiantes e o anestésico. Mais na frente a gente vai trabalhar isso aqui também, esses três pontos. Tem uma tabela aqui descrevendo essas classificações, onde podemos evidenciar essas classificações. Riscos biológicos. Os riscos biológicos são os riscos com efeito de contaminação sobre os trabalhadores, pelo contato com micro-organismos patogênicos provenientes de fluidos contaminados. As fontes de contaminação por risco biológico são as de atividade de coleta de resíduo, de lixo, tratamento de esgoto, tratamento de pacientes e animais. Então, aqui é o locais onde encontramos esses riscos biológicos. Também vamos dar uma destrinchada neles mais para frente. Os riscos ergonômicos. A ergonomia é um conjunto de conhecimentos científicos relativo ao homem e é necessário a concepção de instrumentos, máquinas e dispositivos que possam ser utilizados com o máximo de conforto, segurança e eficiência. As atividades repetitivas, excesso de força, postura inadequada, pode promover doenças dos trabalhadores, e especialmente LER e DOR, lesão por esforço repetitivo e doença osteomusculares relacionada ao trabalho. As lesões por esforço repetitivo e o distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho são doenças laborais que atingem os trabalhadores no pacto laboral. As doenças ergonômicas se instalam lentamente e silenciosamente. Nós temos a nossa NR17, que trata dessa ergonomia, onde tem os procedimentos de segurança no trabalho, né, mostrando passo a passo de como é identificado esses riscos ergonômicos dentro do canteiro de trabalho, bem como um esclarecimento sobre a importância, né, dessa tratativa. Justamente, vocês podem perceber bem no finalzinho do slide que essas doenças ergonômicas elas se instalam lentamente e silenciosamente. Então, em relação à postura, né, ritmo excessivo de trabalho, né, então tem vários fatores que podem gerar, né, problemas à saúde do trabalhador. Riscos de acidentes. Os riscos de acidente são os riscos com efeitos diretos nos trabalhadores
como exemplo, quedas, escoriações, tropeções, queimaduras, projeção de material nos olhos ou partes sensíveis, choque elétrico, dentre outros. Então, exemplos de acidentes nós temos vários, né, senhores? Vamos ver aqui agora, senhores, já que a gente já conhece aqui os riscos ambientais, vamos dar uma olhada agora nos riscos ocupacionais e seus efeitos, bem como suas medidas de prevenção, o que é mais adequado a ser feito diante de um risco ocupacional. Aqui temos o ruído, né? Quais são os efeitos nocivos do ruído? Trouxe uma sigla aqui de abreviação, o PAI, que é a perda auditiva induzida por ruído ocupacional, a fadiga, a cefaleia e tontura. Isso pode ser apresentado em função do ruído. Né? Quais são as medidas de prevenção? Né? Como pode ser tratado? Na fonte, né? No ambiente em si, ou de forma individual com o uso dos equipamentos. Então, temos várias formas de prevenção e também um treinamento adequado, né? O funcionário conhecer da importância do uso dos equipamentos, como se utilizar os equipamentos de proteção individual, né? A vibração. Quais são os efeitos nocivos da vibração? Alteração metabólica, postura, doenças ósseas. E quais são as medidas de prevenção para esse risco nocivo? É o tratamento da máquina, né? É uma medida que pode ser feita. Evitar contatos, né? Montagem de antivibratória, então também é uma outra possibilidade. E sempre também levando em consideração os treinamentos, né? Treinamentos também é muito importante para que o trabalhador tenha ciência dos riscos, né? E a forma de prevenção desse efeito nocivo que pode ser gerado em função desse desenvolvimento dessa atividade com esse agente de risco. Pressões anormais, né? Temos ruptura do tímpano, irritação pulmonar, perda da consciência, né? Então esses são os efeitos nocivos. E quais são as medidas de prevenção para esse agente nocivo? Então o controle do ambiente, né? É uma medida adequada, e também um controle do trabalhador. Né? O calor, né? Quais são os efeitos nocivos do calor? Vaso de dilatação, né? Desidratação, queimadura, fadiga. Né? E quais são as medidas de prevenção? Ventilação, climatização, limitar o tempo de exposição. Né? E a umidade, o que pode ser provocado? Quais são os efeitos nocivos? Doenças respiratórias, dermatológicas. E quais são as medidas de prevenção para esse agente físico, esse agente de risco? A drenagem, né, o escoamento de água e também equipamentos de proteção individual. Vamos continuar. Para poeira, né, quais são os efeitos nocivos? Pneumoniose, rinite, sinusite alérgica, né, irritação séptica. Quais as medidas de prevenção? Também a mesma coisa do ruído, na fonte, no ambiente ou de forma individual. Você pode estar fazendo essas medidas de prevenção. Micro-organismo, né? Quais são os efeitos nocivos? A contaminação, as medidas de prevenção, equipamento de proteção. Levantamento e transporte de peso, né? Pode acontecer. Efeitos nocivos, traumas, né? Mecanismo adequado e orientação. Um levantamento e transporte de peso, sem dúvida, um treinamento adequado, uso de cinta lombar, né? Indicação no momento da orientação de segurança, indicar para esse trabalhador nunca pegar um peso de forma inadequada, né? De forma também não trabalhar com pesos excessivos, né, de forma isolada, né, a pessoa está sempre com o companheiro para poder manipular determinado material, né, uma carga mais pesada, enfim.
choque elétrico, queimaduras, né, desfibrilação, enfim. As medidas de prevenção, protocolo de desenergização ou o uso de equipamento de proteção individual. Esse protocolo de desenergização, inclusive os funcionários da RCS, eles assinam, né? No ato da admissão tem o protocolo de desenergização, que é uma orientação geral que todos os funcionários não devem trabalhar com redes energizadas, né? Para os casos de trabalho com linhas energizadas, a pessoa tem que ter o treinamento, tem que ser um profissional competente não, capacitado e qualificado para exercer essa atividade, né? Tem que seguir esse protocolo de desenergização da NR10, lembrando sempre lá do procedimento, né? Seccionamento, impedimentos de reenergização, medir a tensão, aterramento, tem um passo a passo lá na NR10. Vapores orgânicos, o que pode acontecer, quais são os efeitos nocivos, doenças no sangue, né, e a medida de prevenção, os EPCs e os EPIs. Procedimento padrão de prevenção de risco. Então, aqui eu trouxe uma listagem do procedimento padrão, o que deve ser feito, né? A prevenção dos riscos, né? Orientação e treinamento, muito importante. O trabalhador, antes de exercer qualquer atividade, tem que ter orientação e treinamento sobre a atividade, os riscos, conhecer os riscos ambientais. Tá? A gente deu essa pincelada aqui nos riscos ambientais, que de repente o cara, Danilo, mas eu vou trabalhar em espaço confinado, é preciso ter conhecimento realmente de tudo isso, dos riscos ambientais. Sim, tem vários serviços, e fora os cenários que mudam de acordo com a atividade. Então, para uma análise, você verifica quais são os riscos ambientais, quais são os equipamentos que você tem que fazer uso. Então, é importante demais essa questão da orientação e treinamento nos procedimentos padrão de prevenção ao risco. Análise de risco, né, é o levantamento que faz antes de iniciar a atividade, né, verifica quais são os riscos, quais são as medidas de controle, quais são os EPIs, a indicação de um possível acidente, como essa pessoa vai agir, né? Tem que fazer o levantamento da quantidade de pessoas que vai estar trabalhando nesse local, designação de uma equipe responsável pelo resgate, né? Pela orientação de primeiros socorros, né? Então tem que ter essa análise de risco, que é importantíssimo para levar todos os pontos em consideração onde será desenvolvida as atividades. Procedimento padrão de trabalho, né? Para toda atividade existe um padrão, né? Existe uma sequência lógica. Algumas pessoas ignoram os procedimentos, né? Às vezes no processo em trabalho com eletricidade, né? Às vezes as pessoas desconhecem do processo de desenergização da NR10, enfim, vários outros procedimentos de trabalho, onde existe o procedimento e muitas das vezes não é seguido, né? Uso da prática correta de trabalho. Então, justamente com base nessa orientação, no treinamento, que levamos à prática correta do trabalho, né? A execução de acordo à ordem de serviço. Implantação de EPCs, né? Depois o uso correto dos EPIs. Aqui também tem a função importante do SESMIT, né? Dos técnicos de segurança do trabalho. Eu mesmo já enfrentei muitas situações onde trabalhadores desconheciam esses equipamentos de proteção individual, às vezes a não aceitação, pessoas que tiveram a sua vida toda trabalhando em roça, nunca teve um contato direto com nenhum uso de luva, de cinto de segurança, e tem uma dificuldade enorme no momento de executar a atividade, que a pessoa não consegue utilizar o EPI. Aí tem que ser com tempo, você tem que treinar, você tem que mostrar a importância do equipamento. Às vezes o cara arrebenta, o cara trabalha assim de forma que você fica assim
pasmo, como é que o cara consegue desenvolver tanta atividade sem o equipamento. Mas depois que você entrega o equipamento para ele, você vê que ele tem uma certa dificuldade para manter o mesmo ritmo de serviço, porque muitas das vezes, como a pessoa não tem hábito, realmente acaba sendo assim, o uso do EPI, eu vou botar as duas mãozinhas aqui, atrapalha, né? Mas não é um atrapalha que você tem que ser, tem que ignorar o risco e tem que ignorar os equipamentos. Você tem que fazer uso, né? Você tem que acostumar com os equipamentos. Às vezes irrita, né? Quando você está usando a máscara, óculos, a gente entende isso. Nós, como técnico de segurança do trabalho, como engenheiro de segurança do trabalho, a equipe do CERT, sabemos da dificuldade. O tanto que às vezes incomoda você estar usando um protetor auricular tipo plug, mas com o tempo você vai acostumando. Isso é porque não temos uma cultura usual dos equipamentos. Por isso que provoca isso nos trabalhadores, né? O cara coloca uma luva na mão, o cara cai o rendimento, né? Acha que às vezes o equipamento está atrapalhando. Mas aí é o hábito, tá? Nós temos que mudar essa cultura de achar que conseguimos fazer tudo sem os equipamentos, e não podemos. Temos que fazer o uso, temos que nos temos que nos temos que ter essa cultura no dia a dia. Temos que fazer uso até virar já hábito, né? O cara não consegue mais nem fazer nada sem estar com os equipamentos. Controle médico periódico, isso aqui são nossos exames médicos, né? Os exames admissional, periódico, as avaliações. Isso aqui lá no início eu trabalhei com os senhores, que era justamente os exames. Às vezes o cara começa a fazer o serviço, o funcionário, daqui a pouco ele desenvolve algo, tem algum problema de saúde, aí dá inaptidão para o trabalho, a pessoa continua desenvolvendo atividade de forma irregular, que ele se tornou inapto para aquele trabalho. Por isso é importante essa periodicidade desses exames médicos. Às vezes uma perda progressiva de audição, né, devido ao local, ambiente de trabalho, é através dessas avaliações periódicas que descobrimos se está tendo um avanço ou não, e o controle, né, da saúde dos trabalhadores. E vacinas obrigatórias, que é importantíssimo, né? Antitetânica, febre amarela e hepatite. São as três que são que são assim as básicas, né? Tem algumas outras vacinações que às vezes, né, que pedem, né? Mas as três principais são essas: febre amarela, hepatite e a antitetânica, né? São as três principais para que o trabalhador possa iniciar a sua execução de suas atividades. Equipamento de proteção individual, onde nós lá no início também trabalhamos isso aqui, que é a NR6, né? A empresa é obrigatória a fornecer aos empregados gratuitamente equipamento de risco em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente do trabalho ou doenças profissionais do trabalho, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas e ser para atender a situação de emergência. Então aqui vocês podem ver que tem uma hierarquia de medidas de controle. E o EPI ele só é adotado em último caso, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente do trabalho, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas. Isso aqui na nossa provinha da NR10, que é aplicada, que é elaborada, que já está elaborada, né? Inclusive o pessoal que assiste às aulas do Gilson erram bastante essa questão aqui, que eles pensam que a primeira medida a ser tomada é a medida de uso individual dos equipamentos, e não é. Então nós temos uma hierarquia de medidas que primeiro você tem que ter as medidas de ordem geral, que ofereçam, né, uma proteção contra os riscos. Você começa primeiro eliminando de forma coletiva e depois, no último caso, você aplica os equipamentos de proteção individual, tá bom?
Responsabilidade do empregador, né? Cabe ao empregador, quanto ao EPI, adquirir adequado ao risco de cada atividade. Então, a responsabilidade do empregador, exigir seu uso, né? Aqui é onde entra o SESMIT, para que possa fazer o controle do dia a dia, né? A entrega normalmente é feita pelo almoxarifado, ou às vezes pelo próprio Tec Segurança, mas exigir seu uso, né? O empregador. Inclusive, esse item aqui é muito importante porque nessa linha B aqui, o não uso do equipamento, o empregador ele pode aplicar algumas sanções, né, para que o trabalhador utilize, né, advertência, né, até em alguns casos mandar o funcionário embora, né. Então, exigir o seu uso é uma das competências do empregador. Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. Então, é a cargo do empregador fornecer os equipamentos de proteção individual que contenham o CA, que é o Certificado de Aprovação. Quando você entra lá no site do Ministério do Trabalho, tem lá a consulta de CA. Você pode usar, pega o seu óculos, sua luva, tem um numerinho lá, uma identificação, normalmente são 5 ou 6 caracteres. Aí você pode colocar no site lá a consulta do CA, descreve o equipamento, que você sabe se esse equipamento está válido ou não. Orientar e treinar os trabalhadores quanto ao uso adequado, guarda e conservação. Isso que é importante, né? Quando você guarda bem o equipamento, quando você conserva bem esse equipamento, a durabilidade dele é maior. Então é a carga do empregador quanto a isso, porque é uma preocupação dele também. Então, às vezes a pessoa entende também errado. Pelo fato do fornecimento ser obrigatório por parte da empresa, há pouco zelo por parte dos funcionários quanto ao EPI. O cara joga o equipamento de qualquer jeito, né? Não tem responsabilidade com o equipamento. Então, por isso que tem uma série de itens aqui. Ó, garantir o risco, garantir adquirir o equipamento adequado, exigir o uso, fornecer ao trabalhador somente os aprovados, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado. Então, tem toda uma série de orientação envolvendo os equipamentos antes dos trabalhadores exercerem suas atividades. Ó, substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Então, o equipamento danificou, está impróprio para o uso, procure seu técnico de segurança, né? Procure o almoxarife, o seu encarregado, né? Onde é feita a distribuição, que já estão orientados a fazer a substituição desse equipamento. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. Esse item aqui, ele às vezes se confunde, né? Tem até algumas pessoas que pensam que a parte da higienização e manutenção é a cargo do empregado, e não é. É de responsabilidade do empregador, responsabilizar pela higienização e manutenção periódica, né? Comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade observada. Então, no ato da aquisição feita pelo empregador, se ele identificou qualquer irregularidade no equipamento, ele pode comunicar ao Ministério do Trabalho. Registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo adotar né, livros, fichas, sistema de controle, que é o nosso termo de responsabilidade ou ficha de EPI, onde no ato da entrega o empregador faz o controle desses equipamentos. Responsabilidade do empregado. Cabe ao empregado quanto ao EPI. Usar, utilizando-o apenas para a finalidade que se destina. Responsabilizar-se pela guarda e conservação. Comunicar ao empregador qualquer alteração que torne impróprio para o uso. Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Então, aqui as orientações, né, normalmente é passada pelo técnico de segurança ou encarregado do setor, essas orientações de cumprir a determinação do empregador, que é a ordem de serviço, né? A ordem de serviço é por função, aí tem que analisar quais são os equipamentos para cada função, né?
se distingue no momento da elaboração da ordem de serviço, que aí tem a avaliação do risco, qual risco essa pessoa vai estar exposta e quais equipamentos necessários ele vai precisar, ok? Então, lembrando, usar apenas para a finalidade que se destina. Já tem muitos casos, o pessoal usa capacete para fazer de banco, né? Pega o capacete, às vezes o cara vai varrer um determinado local, tá muita poeira, o cara enche o capacete de água para fazer como um balde, para ficar molhando os ambientes. Enfim, tem para casos aqui tem milhares, né? Eu já vi cinto de segurança servindo de balanço, já vi capacete sendo feito de balde. Meu Deus do céu, é muitos casos. Então, senhores, apenas para a finalidade que se destina, ok? E aqui nós temos a tabela pela portaria aqui 25 de 94. Nós temos aqui os riscos ambientais que foram trabalhados lá. Trabalhamos os riscos físicos, os riscos químicos, os riscos ergonômicos, os riscos de acidentes e os riscos biológicos. Então, quais são os riscos físicos? Só para relembrar aqui, dar uma recapitulada antes da nossa conclusão aqui. Então, no risco físico, nós temos o ruído, a vibração, radiação ionizante, radiações não ionizantes, frio, calor, pressão anormal e umidade. Nos riscos químicos, nós temos poeira, fumos, névoas, neblina, gases, vapores, produtos químicos em geral. Nos biológicos, nós temos o ruído, nós temos as bactérias, protozoários, fungos, parasitas e os bacilos. Nos riscos ergonômicos, nós temos esforço físico intenso, nós temos levantamento e transporte manual de peso, nós temos exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, imposição de ritmo excessivo, monotonia e repetitividade e outras situações causadoras de estresse físico ou psíquico. E em acidentes, nós temos arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas, iluminação inadequada, eletricidade, armazenamento inadequado e outra situação de risco que poderá contribuir para a ocorrência do acidente. Então, aqui nós temos uma tabelinha, foi trabalhado esses pontos aqui, tá, senhores? Então, aqui nós estamos ela de forma expositiva, tá? Depois vocês podem estar dando uma olhada, podem fazer uma pesquisa lá no Google, lá, tabela de riscos ambientais. E é bom que a gente saiba desses riscos presentes no nosso ambiente de trabalho, conhecer das suas nocividades em função do que fazemos, tá? E as medidas de prevenção, uso dos equipamentos, né? Proteção coletiva, verificar se a empresa está tomando os devidos cuidados com a sua proteção, né? Solicitar do seu encarregado do seu técnico de segurança os seus equipamentos para fazer uso, tá, senhores? Não vacilem. Então é isso, esse foi nosso treinamento para espaço confinado. Nós começamos com o módulo 1 tratando sobre a responsabilidade e algumas exposições de espaço confinado. Depois nós trabalhamos a parte de gases, né, os riscos existentes nos locais de trabalho. Nós passamos um pouquinho também sobre primeiros socorros e concluímos com os riscos ambientais. Então, senhores, se alguém ficou com alguma dúvida, volte lá no slide que está com a dúvida, dê uma olhada. Se achou que eu dei umas engasgadas aí, porque realmente trabalhar dessa forma de treinamento é um pouquinho complicado. É a minha primeira vez que eu faço uma gravação, então a ideia é passar para os senhores o máximo de conhecimento possível. E desculpe se eu às vezes não atingi o que os senhores estavam esperando, mas dei uma lida nos slides, tá? Na dúvida, se persistir alguma coisa, olhe as NRs que eu mencionei, dê uma olhada, faça uma leitura da ANR 33 na íntegra. É importante que a pessoa tenha conhecimento, não se prenda só a esses slides,
tá? Isso aqui eu montei de acordo com a norma e que eu achei que seria essencial, mas não se prenda só a isso. Quer mais conhecimento, corra atrás, pesquise algo que possa agregar dentro da sua atividade, né? Eu sei que no momento de uma ocorrência de um acidente, às vezes a gente fica, né, parado, perplexo, né, ou às vezes engessado porque não temos conhecimento de determinadas situações. Então, conhecimento é sempre válido para ser aplicado em todo e qualquer tipo de atividade, né? Na dúvida, se persistir qualquer coisa, procure seu técnico de segurança, procure seu encarregado, procure seu responsável pela frente de serviço, que eles passarão as orientações cabíveis para os senhores, ok? Foi um prazer enorme estar trabalhando com os senhores aí. Desculpa qualquer coisa. E é isso aí, senhores. Façam a avaliação agora. Na dúvida, igual eu falei, volte nos slides, assista novamente, tire sua dúvida. E é isso aí. Valeu, até a próxima.